livro foi um sucesso, ele superou todas as expectativas, tanto que fomos para a segunda edição. A editora tem um desejo, uma terceira edição, mas eu falei que não é outro livro, é outra história. Você quer contar uma outra história. É porque, na verdade, tem uma coisa que, como o livro ele traz os cadernos das coleções, sempre quando ele é lançado, ele já sai defasado, porque tem duas coleções que já saíram. E ali eu acho que ele funcionou para sinalizar um pouco, ilustrar um pouco do meu processo de criação. Mas as pessoas agora querem o caderno inteiro. E se você pensa que cada coleção tem um caderno da grossura do livro, e que ali foi escolhido 4 páginas por coleção, aí é muito difícil, foi muito pouco. Eles cobram muito, por exemplo, a exposição do Rio São Francisco, ela bateu recorde de visitação por onde ela passou. Eu ia falar exatamente por onde ela passou. E hoje é uma referência, toda vez que vão citar no próprio Ministério da Cultura, na moda como cultura, citam a exposição do Rio São Francisco. Mas uma coisa é você conseguir, é você ter o projeto aprovado, e outra coisa é a tal da captação. Então a gente vive uma dificuldade no Brasil muito grande nessa direção. São processos até burocráticos e lentos. Não, burocráticos, políticos, eu não tenho saco para isso. Então é o seguinte, no passado a exposição do Rio São Francisco foi doada para uma cidade, nas margens do Rio São Francisco, lá em Três Marias, mas para a construção do memorial, que está tudo parado, porque eles estão esperando o rio voltar a ser o rio, porque o rio esvaziou, o rio secou naquela região. Então não justifica na margem do nada fazer, segundo eles, fazer um memorial ao rio. Ou a Codevasf, que cuida do Rio São Francisco, ela, ano retrasado, em 2014, era aniversário desse órgão que cuida do Rio São Francisco. E eles chegaram a fechar tudo, a exposição do Rio São Francisco em Brasília. Viajamos, fizemos todo o projeto Cenotec, só que chegaram à conclusão que seria um tiro no pé, porque era ano de eleição, e isso ia lançar luz sobre uma história extremamente delicada para o governo, que é a transposição, que é a transposição que não aconteceu. Solução, né? Aí eu pego e falo assim, a gente vamos a outra coleção. Agora, a publicação dos cadernos, não. Isso eu acho que é uma coisa que eu nunca dei valor, para ser muito sincero. Os primeiros cadernos das primeiras coleções era coisa que eu jogava fora, dava para o assistente e tal. E hoje a gente vê a carência da busca desse registro gráfico de processos. Eu me coloco no lugar do estudante de moda quando eu, nos anos 80, o quanto a gente sofria e padecia com a falta de registros, né, que hoje a gente tem, mas ainda é muito incipiente, é muito fraco. Né? Nós temos grandes nomes da moda brasileira que sequer são citados no meio acadêmico. Né? Ney Galvão é um deles, por exemplo. É verdade. Né? Uma vez perguntaram a Pina Bausch, que é a coreógrafa alemã, aliás, quando perguntavam ela sobre o processo criativo, ela falou assim, eu não aguento essa conversa, porque a cada espetáculo eu procuro um tema em um lugar que eu não tenha transitado antes, que eu possa ser revirada do avesso e que isso cobre de mim construções do processo de criação que eu não tenha feito. Bom, isso já se configura um processo criativo, né? Sem dúvida alguma. Porque quando a gente fala processo, as pessoas acham que é uma coisa estanque, que é uma coisa dura. E na verdade não é. Claro, você tem que ter um mínimo de organização no momento da produção, mas o momento da criação, que é o momento solitário do estilista, aí cada um vai resolver a sua angústia da criação do jeito que melhor lhe convier. Então eu continuo fazendo da mesma forma. Hoje eu talvez esteja um pouco mais tranquilo. A angústia existe, mas eu falo assim, ela tem que durar tantas semanas. Né? Hoje você consegue controlar isso. Para que agora não dá para seguir angustiado a vida inteira. Mas eu acho que eu sempre fui assim. E é mais ou menos aquela história. Você, claro, né, todo mundo quer chegar num restaurante, pedir a comida e em 5 minutos a comida está na mesa. Né? Depois pedir a conta, em 2 segundos a conta está na mesa. Mas se você vai para um pequeno bistrô francês, você sabe que você vai ter que esperar, porque a comida não vai estar pronta. Né? É uma comida especial que ela vai demandar um tempo para estar pronto. E isso é a mesma coisa com a moda. Você acha que essa nova demanda ela pode prejudicar tanto o processo criativo quanto a forma que é consumida moda hoje? Não, eu acho que ela não prejudica. Eu acho que é mais uma opção de um mundo muito diverso. Só que as pessoas precisam entender o que é para ela, o que é para o cliente dela, tá? Porque se ela sair desembestada tentando fazer isso, quando o negócio dela é a moda com cuidado, e só porque a grande massa está fazendo, ela vai levar ferro. Eu vou te dizer que as melhores peças, elas saem no último momento, no último capítulo.
Né? E no caso, e no Brasil nós temos um problema mais sério hoje, que as poucas tecelagens que sobraram, elas têm um tempo de desenvolver o produto exclusivo. Sabe, não dá para poder virar. Aí você vai ter que fazer apostas. Não, o produto vai ter que ser esse. Né? Não sei, eu vejo de uma forma mais tranquila isso. Eu acho que é mais um caminho, sabe? A gente está tentando. E o que acontece com a moda? O que é bom e o que é ruim? Que com a moda você tem que mudar de rota o tempo inteiro. O tempo inteiro você está mudando de rota. Não existe, o caminho é esse. Aí você vai ser direcionado. Tá, por uma questão econômica, mas por uma questão também histórica. Porque ela está o tempo inteiro ligada ao que o mundo está vivendo. Sim. E o mundo está em transformação. Uma coisa que me enche, eu, Ronaldo, particularmente, pessoa física, eu acho um saco essa coisa que tudo tem que ser para ser consumido, que tudo tem que ter um preço. Né? Você tem vivemos um tempo de mercantilização da educação, da cultura, dos amores. Aí eu vou lhe comprar uma paixão, aí você vai e compra uma paixão. Aí eu vou lhe comprar um amor, eu vou lá e comprar um amor. Tá? Agora, quando falo, Ronaldo, pessoa física, eu viro para você e digo assim, é um momento de crise no mundo, de crise do consumo da própria moda. A moda, ela deixou de ser o foco principal. Tá? O foco principal hoje é a gastronomia no mundo. Né? E isso acontece de tempos em tempos. Entendam bem, não é que a moda vai deixar de existir. Tá? Mas o que ela ganhou um holofote nos anos 80, que ela passou com um reinado absoluto de quase 30 anos. Hoje ela divide a atenção com a gastronomia. Liga a televisão e você vê para quantos programas de gastronomia tem um programa de moda. Né? Então, assim, o interesse mudou. Então, com isso, tem que acelerar para poder alimentar essa fornalha. Né? Agora, por outro lado, tem os pensadores de moda que falam assim, o desfile vai ganhar uma importância que ele estava perdendo. Porque as pessoas vão ter que se esmerar no desfile, porque o desfile vai ter que seduzir, não é a campanha, não é a internet, não é nada. É o desfile. O desfile vai ter que pegar e na emoção para que a pessoa abra a bolsa e compre imediatamente a roupa que está ali. A gente precisa entender, porque tem gente que é bom de desfile, mas não é bom de roupa. Tem gente que é bom de desfile e não é bom de varejo, né? Então é o seguinte, se você entra por essa onda, o desfile vai passar a ganhar uma importância muito grande. Tá? Mas também temos que entender que as pessoas saem enlouquecidas e o assunto é só esse, como se não vender depois do desfile, ela não vai vender nunca mais. Não é assim. As lojas vão continuar funcionando, as pessoas vão querer continuar se surpreendendo. Aí ela trouxe outra e eu não tomo cerveja, eu não avisei para ela. Oh, meu Deus, coisa Que difícil chato. é tomar essa cerveja. Eu odeio cerveja, eu não avisei para ela, coitadinha. Você é obrigado a tomar. Agora, a coisa mais difícil da moda é você olhar o presente. É você falar assim, esse tempo que a gente está vivendo é isso, a falta é essa, o buraco é esse. Então isso é muito difícil, mas eu acho que o estilista, ele tem que ser um pouco o cronista do seu tempo. O estilista que pretende ser autor, tá? Vamos pensar assim. Sobrevive, vai continuar sobrevivendo quem tem esse momento, essa história da mudança rápido e entender o que é para ele. Eu já cheguei a ter 120 funcionários, né? Hoje eu tenho 30 na confecção, produzindo a mesma coisa. Né? Então, e isso a gente está vendo cada vez mais nessa direção. Então você tem que pensar rápido, você tem que mudar de estratégia rápido, e ótimo que tenha opções variadas. Né? É por isso que seus desfiles sempre fazem tanto sucesso, porque você fala muito do que está acontecendo no momento. Sabe que eu não sei? Eu acho que é melhor vocês vão responder melhor isso. Mas eu continuo fazendo da mesma forma e pensando da mesma forma como eu comecei lá atrás. Né? Então isso nos anos 90, há pouco eu estava organizando a clipagem dos primeiros desfiles. E eu tive uma constatação muito boa e uma muito ruim. A constatação muito boa é que eu hoje falo exatamente o que eu falava naquela época. E a constatação ruim, é que eu continuo fazendo a mesma coisa que eu falava lá atrás. Então, assim, alguma coisa não mudou. Gente, cabelos brancos, chegar nesse tom desse cabelo foi muito difícil, né, colega? Não é assim, sabe? Não é assim, você não chega fácil nesse tom. Né? Você vai aprendendo e tal, mas a essência da minha fala é a mesma. Só que naquela época, é porque é novo, tá experimentando, é um absurdo, é folclórico, é regional, não sei o quê. Quando olha e fala assim, o mundo está querendo o que ele está fazendo, entendeu? É isso aí, é o caminho que ele está fazendo. Então foi uma aposta. Na verdade, eu acho que a vida inteira eu acreditei que consumo,
um produto, ele só tem vida longa se tiver verdade. Sabe? Não tem marqueteiro que sustente um produto, não tem marqueteiro que sustente um governo, não tem marqueteiro que segure nada. Alguma hora a coisa vai furar, entendeu? Se não foi de verdade alguma hora. Então, assim, é verdade. E nós queremos consumir a verdade. Cada vez mais nós estamos procurando isso. Não dá para ter o truque mais. Né? Então, aquela coisa de, a imagem é linda, a modelo é linda e tal, mas, pô, é um trabalho escravo. Lá no Vietnã, cara, houve um tempo que as pessoas não ligavam muito para isso. Hoje, isso acaba com o império de uma marca. Então, nós andamos muito, né? Não vamos olhar para trás que o negócio é... Graças a Deus nós andamos. As pessoas me perguntam, por quê? Qual que é o segredo de um desfile tirar o fôlego de um coletivo mais que outro? Tá? Nem eu sei. Quando a gente solta o desfile, você não sabe o que vai ser. Você tem uma coletânea disso? Todos os desfiles, quando eu soltei a primeira modelo, eu não sabia o que ia dar. Eu não sabia o que ia agradar. Mas era o que eu queria fazer naquele momento. Todos eles era isso. Sabe? Esse desfile, por exemplo, eu vou falar para vocês que eu estava preparado para levar muita pedrada, sabe? Era para ter vindo muita pedra, porque esse agora do Resistência, da Resistência. Então, era para levar muita pedrada, porque era um tema espinhento. Mais do que o amor da edição passada? Mas o amor não, o amor é fácil, o amor é doce, entendeu? O amor é fácil. Mas esse não. Esse estava discutindo coisas que, com a rasa cultura de moda que a gente tem, as pessoas acham que não é para se discutir. Tá? Então a peruca de Bombril, o famoso caso da peruca de Bombril da coleção do futebol, por exemplo, aquilo ali, quer dizer, eu estava falando exatamente do que eles estavam me acusando, ao contrário do que eles estavam me acusando. E, no entanto, eu tive que responder no tribunal em Brasília, eu tive que responder na Secretaria de Segurança de Justiça de São Paulo. Eu passei por todos os constrangimentos que vocês podem imaginar. E aquilo ali, no entanto, eu tinha certeza que o preconceito era com a própria moda. Porque se aquela história tivesse numa exposição de arte contemporânea, estava ótimo. Se estivesse no teatro, estava ótimo. Se estivesse no cinema, estava ótimo. Mas a história da moda, o que as pessoas querem ver, é a modelo loura, anglo-saxônica, com a saia de oncinha, com a corrente dourada, com a música eletrônica gritando, entendeu? Vindo e voltando. Então, assim, pra que estão enfiando aquela peruca de Bombril ali? Tem alguma coisa errada. A história foi que eu estava falando... Calma lá, alto lá, bonitinhas, porque vocês são muito novinhas, vocês não estavam trabalhando naquela época. Então, assim, você é novinha demais, menina. Então, pronto. O que foi o ponto da questão? Foi porque a linha que eu estava discutindo é que a única vitória da mestiçagem brasileira foi o futebol. Quer dizer, algo que foi inventado por chineses, normatizado pelos ingleses, e o brasileiro apropriou de uma forma que virou um produto brasileiro por muito tempo. Tem uma marca ligada à cultura do país. Mas, e que no início não foi assim. Ao contrário, de que ele era o ópio do operariado na Inglaterra, no Brasil era um esporte para elite. Negro não podia beirar o lugar onde os brancos estavam jogando. Não podia assistir... mais ou menos, não podia assistir e sequer jogar. Então, quando começaram a estar os primeiros negros, eles tinham que ser maquiados, o cabelo tinha que ser alisado. Então, quando eu coloco aquilo na passarela e faço os penteados de Bombril, era justamente para chamar atenção por conta disso. Isso estava no release, quem estava na sala de desfile leu e não teve o menor problema. Mas uma pessoa de beleza, uma menina que está escrevendo sobre beleza, uma grande revista, ela colocou como manchete, e de forma ingênua até, que a beleza era uma homenagem aos negros com peruca de Bombril. Aí as pessoas viram, enlouqueceram, o Emicida viu, enlouqueceu e falou, mata ele! Aí a coisa virou Trend Topics por umas 3 semanas. Então foi mais uma ignorância e um desentendimento, e a cara também do nosso tempo, que é a história do tribunal do Facebook. Então pronto. Então assim, gente, é o risco. Então eu me calei naquele momento, que eu falei assim, gente, é a cara do nosso tempo. Então, se você coloca as pessoas, da forma como elas entenderem, é o que elas vão publicar, e, enfim. Esse foi o seu desfile mais criticado, mais trend topics. Eu não sei se a palavra é criticada, ele teve essa polêmica. Tá? E com certeza, claro, que sempre eu estou falando assim, peraí, quando eu conversando aqui agora, eu tenho que ligar para o meu advogado para poder entrar com um processo no Google para tirar essa história, porque se você coloca racismo em moda, meu nome aparece.
imediatamente, entendeu? Então, para daqui a 10 anos, para daqui a 20 anos, vai continuar aparecendo. Só que eu tenho mais o que fazer, eu sempre esqueço. Não pode dar nada, eu tenho couro de dinossauro. Aliás, como que é o seu trabalho com o pessoal do couro? Não, pois é, tudo bem. Então, tem couro de dinossauro. Pelo amor de Deus, não me condiciona a isso de jeito nenhum. Sabe, você tem que entender o que é a ignorância do seu tempo, o que é a cegueira do seu tempo. Desde o início, eu sempre me programei para a crítica ir até a página 4, sabe? Me influenciar até a página 4. Eu vou até 2, só encher. Mas eu sempre fui até a página... Mas é porque você não tem o produto que você põe ali, né? Então, a história da página 4, claro que eu leio, claro que eu escuto, claro que eu olho, mas eu pondero o que é o desentendimento, o que é a ignorância minha, o que é a imaturidade minha. Inclusive, teve nas redes sociais até alguns jornalistas e pessoas que me cobraram. Você falou dos refugiados, foi ótimo, mas você não acha que tinha que falar do Brasil? Do momento do Brasil? Eu acho que tem uma coisa que é um movimento do mundo que está acontecendo. E o Brasil, cada vez mais inserido, com o tamanho que não dá para esconder esse dinossauro, né, ele está inserido no mundo globalizado. E tem uma nuvem de intolerância no mundo. Né? E na nova ordem mundial, quando você falava de refugiado, que era uma coisa, os sírios, é tão longe, é eles lá. Sabe? Hoje isso acabou, qualquer conflito rompe fronteiras. Então isso chega a seus pés. E até um alento para você entender como que você, como país, como você, como sujeito, se insere nesse novo tempo. Sabe? Então eu tenho me interessado muito isso. Quando eu coloquei o hashtag Somos Todos Refugiados, e somos. Né? Os nordestinos principalmente já viveram isso nessa relação com o Nordeste há muito tempo. E hoje a gente vive no mundo e a gente vive dentro do próprio país. Então foi como eu falasse assim, não como eu falasse, eu quero ficar parte dessa discussão da politica e pensar uma coisa maior, mas até entender a politica dentro desse mundo inteiro. Né? A moda e a arte, eu acho que são talvez os únicos dois vetores que conseguem enxergar poesia em terreno árido, sabe? Conseguem naquela mata defasada, achar uma folhinha e falar assim, aqui pode crescer poesia. Então eu acho que nesse momento, quando eu escolhi esse tema, eu falava assim, gente, o que a gente menos precisa agora é ser empurrado para o buraco mais ainda. O que a gente menos precisa é colocar uma lente de aumento sobre o terreno árido. Sabe? Nós precisamos julgar essa lente de aumento na poesia, mas não uma poesia cega da realidade. Mas entender qual que é o fio que você pode agarrar e segurar e ir embora. Tá? Então foi essa a construção da história dos refugiados. Várias pessoas, a Constanza, ela entrou depois no backstage e falou assim, nossa, eu vim pra cá e falei assim, esse negócio não vai dar certo. Não vai dar certo porque é o seguinte, a gente não quer saber de tristeza, a gente não quer saber de faca no peito, mais que a faca no peito é diária. Já sabe? E a moda, ela tem um poder de renovação, é a única da indústria, né? Embora a gente está falando de uma indústria combalida, né? Mas talvez ela é a única indústria que ela se renova pelo próprio produto e a forma como se vende esse produto. Né? Quem faz cadeira não é só cadeira, quem faz geladeira branca é só geladeira branca. agora a moda dá uma renovada. E nessa renovada eu acho que tem esse desafio da gente trazer a crítica, da gente trazer a análise, da gente trazer o desconforto, mas aumenta a dose da poesia, porque só a poesia pode nos salvar. Mas o trabalho é solitário, o trabalho do criador é solitário, o trabalho do autor é solitário. A autoria nunca vem da massa não, gente, entendeu? Não é a massa pensando e a massa vai criar, não existe isso. Então se você se pretende autor de alguma coisa, né, e mais do que isso, é você entender o seu ofício, o meu, o seu, o dele, de todo mundo aqui, como a sua escrita para o seu tempo, onde você vai registrar a sua visão de mundo. Sabe, isso é muito mais do que a forma de se ganhar dinheiro. Daqui a 1 ano, daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 10 anos, você não vai lembrar quanto que você ganhou para esse trabalho. Mas você vai ganhar lembrando ou entendendo o quanto você se transformou sendo verdadeiro com o seu ofício. E eu acho que cada vez mais a gente tem que falar sobre isso.